Olá pessoal, aqui é a Ana Maria do canal Dia a Dia na Escola. Hoje eu vou responder umas perguntas aí que me fizeram lá no comentário dos meus vídeos, tá? Ou no Instagram, sempre o pessoal me manda algumas dúvidas e eu vou começar a responder aqui para vocês. A dúvida de hoje é: como fazer um PDI? Gente, vou explicar para você como fazer, como preencher esse PDI, tudo certinho, tá? Só que eu peço para você inscrever aqui no canal, clicar no sininho para você receber todas as vezes que eu soltar um vídeo novo, dar o seu like, o seu joinha, que é muito importante para mim, por favor, tá? Não esquece. Quer conversar comigo? Comenta aqui embaixo ou vem aqui no meu Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial, que a gente bate um papo lá, que a gente conversa, tudo certinho. Certo? Então vamos lá. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou falar para você como preencher um PDI. Isso é muito importante, hein? Você vai gostar. Vamos lá, pessoal. Eu gravei um vídeo explicando sobre a inclusão, explicando sobre a resolução de 4.256/2020 do ano passado, né, de 2020, que fala tudo sobre inclusão na escola. Nesta resolução, ele menciona o que o professor tem que fazer, ele fala do professor de apoio, ele fala da sala recurso, ele fala da justificativa pedagógica que o coordenador pedagógico, que o especialista, o supervisor tem que fazer. Ele fala o que a secretária tem que fazer para colocar no sistema a justificativa, enfim. E no final dessa legislação, tem lá no anexo, mais ou menos, né, no final dela, tem o PDI prontinho para você. Não tem que inventar nada, você não precisa criar PDI nenhum. O PDI já está pronto. O que fala nesse PDI? Você tem que falar a data da elaboração, porque ele deve ser feito no mínimo 2 vezes no ano. Eu sempre gosto de fazer em julho e dezembro. Sempre gosto de fazer nessas 2 épocas do ano. Colocar o nome da escola, colocar o código, o endereço da escola. Depois você vai falar quem que está preenchendo esse PDI, porque o PDI é de responsabilidade do especialista, do coordenador pedagógico, mas tem que ser feito junto com o professor de apoio, com o professor regente, com o professor da sala recurso, com todos que estão ali envolvidos com aquele aluno, tá? Aí você vai falar dos dados do estudante, que vai falar a série, data de nascimento, qual é a deficiência desse aluno, e vai fazer uma entrevista com a família, com o responsável desse aluno. Por quê? Você tem que perguntar para ele. Primeiro, você tem que solicitar para a família um laudo médico atualizado todas as vezes. Trouxe esse laudo médico? Você tem que falar com ele qual remédio que esse aluno, que essa criança toma, se tem efeito colateral, porque pensa bem, se essa criança toma um remédio, por exemplo, meio-dia e vai para a escola, aí é o remédio que dá sono. Quando ele chega na escola, ele vai ficar dormindo a tarde inteira, ele vai ficar sonolento, não vai aprender nada, então não dá. Então você tem que conversar com o pai para saber que horas que ele toma o remédio, se dá sono ou não, se tem efeito colateral ou não, para ajustar a rotina desse aluno aí, tá? Se ele tem alguma necessidade específica, que tipo de atendimento que ele precisa, né, professor de apoio, de Libras, sala recurso, tudo, como que é a rotina dele, se ele dorme bem, se ele descansa, se ele tem rotina em casa, tudo, tem que fazer uma entrevista com a família e colocar no PDI que solicita também. E tem um item que fala considerações da família, caso tenha alguma coisa que não tenha perguntado aqui, a família fala e você registra também. O histórico de escolarização desse aluno, qual que é a idade dele, desde quando ele frequenta a escola, como que foi o percurso escolar dessa criança, a frequência de atendimentos lá na escola, se ele ia na sala recurso ou não, se ele participa de uma educação integral ou não, se ele é agressivo ou não, né? Tem uma parte importante que fala sobre isso, porque dependendo da deficiência, existem casos de alunos agressivos sim, então tem que ver se é o caso dele,
se ele apresenta apatia ou não. E aí, gente, vem para aspectos psicomotores observados. Nesses aspectos, nossa, é um monte de perguntas, sabe? Se expressão corporal, esquema corporal dele como que é, coordenação motora, se ele tem equilíbrio ou não, percepção gustativa, se ele percebe o gosto das coisas ou não, se ele percebe contato, postura dele ao sentar, gente, tudo. Aspecto cognitivo dele, se ele tem memória visual, se ele tem memória auditiva, se a memória dele é de curto prazo ou se é de longo prazo, se ele tem percepção espacial, se ele sabe ler, escrever, a letra dele como que é, se é maiúscula, bastão, se ele domina a letra cursiva ou não, se ele entende as regras ortográficas, tudo. Se ele tem pensamento crítico, se ele tem pensamento de síntese. Nossa, gente, é muito, muito completo esse PDI aqui que tá na resolução, tá? E aí você preenche todo esse PDI. Ah, tem uma parte que fala da comunicação e linguagem, se ele se expressa bem, se ele consegue falar suas ideias, a escrita, como eu já falei, leitura, se ele tem boa leitura ou não, tudo. Avaliação dele, como que é feita a avaliação dele, se foi feita alguma adaptação para ele ou não, como que foi feito nos bimestres essa avaliação, se ele necessitou de alguma adaptação na avaliação, assim, por exemplo, tem baixa visão, aí tem que preencher, tem que imprimir naquelas folhas maiores. Ou é um aluno que tem dificuldade de interpretar, então tem que fazer um enunciado mais simples para ele. Então, qual adaptação foi feita? Tudo tem que registrar. Tudo isso que eu tô falando para vocês tem prontinho na resolução 4.256/2020. Vou colocar no meu blog este PDI que eu tô falando para você, o modelo, tá? O link do blog vai estar aqui embaixo, dá uma olhadinha lá que você vai gostar bastante. Inclusive nesse link tem a reunião que eu vou deixar, inclusive deixo nesse link uns slides para você fazer uma reunião aí na sua escola, igual eu fiz na minha, explicando a resolução, tá? Lá tem a resolução, lá tem o PDI, lá tem a reunião que eu fiz com os meus professores, tudo para você. Entra aqui embaixo nesse link que você vai gostar. Um beijo no coração. Tchau!